E aí galera, hoje é mais um vídeo do quadro Dando Upgrade na Leitura. Um quadro que eu basicamente narro quadrinhos, que são pedidos por você e aí eu faço uma enquete para ver qual HQ será a primeira a chegar no canal. E hoje é dia de eu narrar simplesmente Planeta Hulk, que é considerada o melhor quadrinho do Hulk e dos meus quadrinhos favoritos de heróis. E para quem não sabe, Planeta Hulk tem dois quadrinhos, a parte 1 e a parte 2. Então eu irei trazer no canal hoje a parte 1 e a parte 2 ainda hoje. A parte 2 chega um pouco mais tarde, e amanhã terá a narração de Hulk contra o Mundo, que é um quadrinho que é a continuação direta de Planeta Hulk. Então, deixem o like, se inscrevam no canal e vamos ver a história do Abacatudo. A história começa com os Illuminati que querem simplesmente tirar o Hulk do planeta Terra porque o Hulk fica causando demais na Terra. Literalmente é o que a ONU vai ter que me tirar da Terra porque, quando eu virar presidente eu vou aniquilar qualquer fã de Stranger Things, mas enfim. E eles querem enviar o Hulk para um outro planeta sem vida, e que ninguém viva lá, para ele ficar lá a eternidade sozinho. Só que o Namor fica contra essa ideia, dizendo que isso pode dar problema depois, e o Hulk querer ter vingança. Então o Namor mete o pé da missão, mas os Illuminati continuam a missão, e eles mentem pro Hulk que ele vai participar de uma missão de destruir um satélite. E eles colocam o Hulk em uma nave e começam a falar em um monitor, lá dentro da nave que ele tava aqui. Ele fez problemas demais na Terra, e ele vai ser enviado para um planeta. E cara, que burrice dos Illuminati, para que falar? E se o Hulk voltar e simplesmente atacar eles? Só deixa quieto dizendo que deve ter rolado um acidente, e a nave caiu no planeta. Mas não, e além disso o Hulk fica com raiva, quebra a nave que ele tava, e ele cai em um outro planeta, meu irmão. Para que os Illuminati foi falar? Mas enfim, simplesmente o Hulk cai em um planeta chamado Sakaar. Sim, o mesmo planeta de Thor Ragnarok. E vocês verão aqui como Thor Ragnarok é muito mais uma adaptação de Planeta Hulk do que uma adaptação do quadrinho Thor Ragnarok. E bom, o Hulk cai lá, e umas criaturas esquisitas jogam um dispositivo no Hulk de choque que simplesmente desmaia o Hulk. Sim, desmaia, o dispositivo é extremamente forte. E eles jogaram esse dispositivo simplesmente para ele ser obrigado a batalhar em uma arena de entretenimento, e se todos que lutam na arena fugir terá o choque disparado. Então tem uma criatura na arena. Começa uma luta, mas o Hulk amassa, e aí o Hulk percebe que essa arena é liderada pelo Rei Vermelho que estava lá assistindo. Então o Hulk vai pistola para cima do Rei Vermelho. Rola uma luta e o Hulk corta o rosto dele com uma espada. E ele fica chocado porque nunca que alguém conseguiu fazer isso nele. Então os homens do Rei Vermelho nocauteiam o Hulk com um choque. Então Hulk é levado para ser aniquilado logo porque o Rei Vermelho não quer ele no vermelho. Então ele é jogado em um monstro de lava. Mas o Hulk amassa a criatura e continua vivo e preso. E depois é mostrado um grupo, que é uma resistência contra o Rei Vermelho, que também são prisioneiros, e são obrigados a lutar. E ele se chama Korg, criatura ninhada, Heroin, Mickey e Eloy. E Eloy quer vingança, pois o seu pai foi morto pelo Rei Vermelho. E o grupo viu que o Hulk arranhou o rosto do Rei Vermelho, então querem ele pro grupo deles. Então eles vão até o jantar que tava tendo do Hulk com os prisioneiros, e fala que estão contra o Rei Vermelho. E o Hulk recusa participar porque eles são como os humanos, pois sempre tratam ele de monstro, e depois
pedem a ajuda dele, mas depois chama de monstro de novo. Então começa uma outra rodada na arena que terá várias etapas. E o Rei Vermelho fala para todos que se passarem por todas as etapas serão livres e virarão cidadão de Sakaar. Então o Hulk e o grupo da resistência começam a lutar, porém a criatura ninhada morre na luta, mas todos passam por todas as etapas numa boa. Mas quando chega a última, aparece o surfista prateado. Sim, o surfista que tinha caído nesse planeta e virou prisioneiro também com o dispositivo, e ele até poderia remover o dispositivo com os poderes, mas o dispositivo reduzem os poderes dele. E o Hulk fica animadão vendo o surfista prateado, parecendo com a cena do Thor vendo o Hulk em Thor Ragnarok. Porém o surfista não tem escolha, ele precisa lutar. Então o surfista começa a enfiar a porrada no Hulk, e o Hulk fica irritado. Começa a enfiar a porrada no surfista e o Hulk já tinha ganhado, mas ainda estava com ódio. Então o Korg segura o braço dele e simplesmente o dispositivo no surfista é quebrado pelo surfista prateado, e o Rei Vermelho aparece dizendo que o Hulk só vai ser libertado se ele matar o pessoal da resistência, porque descobriu os planos dele. Mas o Hulk não mata ninguém e o surfista explode os dispositivos de todos que estavam ali e são soltos. Então eles fogem e agora são fugitivos, enquanto a Kaera, que é uma mandada do Rei Vermelho, está caçando eles. Então o surfista e o Hulk conversam no caminho e o surfista se despede, porque vai ir embora para as estrelas, e o Hulk fala que sempre quis poder sair voando pelas galáxias junto com o surfista, longe das pessoas, e o surfista fala que não sabia, mas agora eles podem ir, mas o Hulk fala que não e que agora ele já encontrou sua família, que é o grupo da resistência, até porque de tanto tempo que o Hulk e eles ficaram nas arenas, eles agora têm uma ligação maior. Então aparece o Heroin falando pro surfista prateado que existe uma crença em Sakaar, que vai existir alguém que vai trazer a liberdade em Sakaar contra o Rei Vermelho. Mas quando existir esse alguém, também existirá uma ameaça para destruir Sakaar. Mas enfim, surfista prateado mete o pé, então continua eles viajando. Então eles encontram uma vila que estava sendo atacado por uma criatura de robô. Eles enfrentam a criatura e a vila agradece e até dá comida para eles. Então Mickey encontra um cara de lá que é de uma raça que matou todos da raça dele. Então Mickey fica pistola, enfrenta ele, mas não mata porque não quer vingança, mas ele vê que naquela vila eles mantêm todos da raça deles aprisionados. Então ele fica pistola e começa a atacar geral, e começa a ficar gigante. E todos tentam parar o Mickey. Depois mostra a Kaera chegando, até o Hulk dizendo que o Rei Vermelho vai achar eles de qualquer jeito, e é para se entregar. E eles tentam fazer uma proposta, mas o Hulk recusa. Então Kaera conta que vivia em uma vila e essa vila foi atacada por criaturas chamado espinhos, que entrava nas pessoas e matava elas por dentro, e todos da família foram mortos. E aí apareceu o Rei Vermelho, que tinha esperado todas as criaturas matar todos lá só para recrutar Kaera. E o Rei Vermelho recruta ela por ela ter poderes da sombra, que é um poder raro. E com as tropas do Rei Vermelho eles queimaram os espinhos, porque a única fraqueza dos espinhos. Então simplesmente no meio do caos que estava tendo lá na vila, começa a aparecer vários espinhos, e começa todo um confronto. Vira todo um caos e uma batalha insana. Então Kaera fala pro Rei Vermelho que tem espinhos ali, e que precisava soltar bomba para matar eles. E o Rei Vermelho joga uma bomba no lado errado de propósito, e diz que não está nem aí. E Kaera tenta proteger a população para depois enfrentar o Hulk. E o Rei Vermelho está tratando a Kaera como traidora. E eles derrotam os espinhos, e simplesmente é lançado uma bomba lá que começa a matar geral. E a Kaera pega um bebê da vila, fala para ele fechar os olhinhos, e simplesmente a bomba explode matando o bebê e ele virando pó. E cara, essa cena aqui é muito triste e pesada, cara. É impossível não se emocionar com uma parada dessa. Então agora Kaera está com ódio de vingança pelo Rei Vermelho, e ela agora se junta à equipe dos resistentes, e agora todos querem ir para cima do Rei Vermelho, e assim acaba a história. Cara, Planeta Hulk Parte 1 é um quadrinho incrível, uma arte muito boa, momentos marcantes, é divertida,
cenas de ação é ótima, a relação dos personagens é muito legal e é ótimo o desenvolvimento do Hulk e ver toda a visão dele sobre a Terra e como ele está ficando mais feliz nesse planeta. E esse quadrinho trabalha muito bem o Rei Vermelho e prepara muito bem para a parte 2, pois lá ele será o vilão realmente principal. Toda a atmosfera de Sakaar é ótima, e com as cores ainda é melhor ainda. E eu adoro esse quadrinho. E lembrando que ainda hoje terá a parte 2. E esse foi o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e falou!